Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco aqui nessa noite, nos amparando, né, nos sustentando com as vibrações amorosas, que a gente possa beber nas fontes do Evangelho e da doutrina espírita, né, esse alimento espiritual que a gente necessita para um melhor aproveitamento nessa nossa trajetória terrena, né, que a gente possa cada vez mais realmente se reconhecer como espíritos eternos, em trânsito momentâneo aqui pelo planeta. Né? É muito importante, né, essa perspectiva, porque, de um modo geral, a gente se imagina, se identifica muito fortemente com o próprio corpo físico. A gente acha que nós somos o corpo físico. Né? Não, o corpo físico é o nosso instrumento aqui durante a encarnação. A gente se esquece, né, mas um momento a gente vai deixar esse corpo. A gente vai desencarnar. Né? E muitas vezes a gente vive fora dessa perspectiva, colocando os valores que são inerentes à condição material acima dos nossos objetivos e metas espirituais, que é o que realmente a gente vai levar, é o que realmente nos pertence, que é realmente o tesouro, como disse Jesus, o tesouro do coração. Ele falou, amealhai antes tesouros do coração, que os ladrões não roubam, a ferrugem não corrói, né, não se perde, porque isso que a gente conquista lá dentro da gente nos pertence, é a nossa bagagem, é o nosso tesouro de fato, independente do corpo físico. O tema da noite é muito pertinente para isso, né? O egoísmo e o interesse pessoal. Tem algum problema no interesse pessoal? Não tem problema no interesse pessoal. Pelo contrário, nós precisamos cuidar dos interesses pessoais. Nós precisamos trabalhar para ter o alimento, precisamos, né, ter o teto, precisamos, né, fazer a nossa higiene, precisamos cuidar da relação de família, de amigos, são interesses pessoais. Nós precisamos de cuidar disso tudo. Para isso temos até mesmo os instintos, né, instinto de sobrevivência, né, nós temos mecanismos do próprio corpo físico, né, estamos, né, com a água faltando no nosso corpo, a gente sente sede, né, estamos precisando de alimento, o corpo avisa, olha, está na hora de comer. Temos reflexos assim, em situações de perigo. Isso é tudo para manter os interesses pessoais. Não há problema nos interesses pessoais. O problema, sabe qual que é? É quando o egoísmo faz que a gente sobreponha os nossos interesses pessoais sobre tudo, inclusive do nosso próximo. O interesse pessoal da minha irmã não me interessa, no meu egoísmo não me interessa o meu. Né? Interessa o meu bem-estar, ou da minha família, ou do meu círculo. Né? Esse aí é o egoísmo. Quando eu quero bem para mim, só para mim. Né? Se esse bem que eu estou buscando para mim está prejudicando o outro, paciência. Esse é o egoísmo. Né? Estou numa discussão, eu acho que estou com a razão, de repente estou até com a razão, eu vou lá e arraso o outro que eu estou discutindo. Né? Estou defendendo o meu interesse pessoal de uma forma extremamente egoísta. Perdendo ali, às vezes, uma amizade, perdendo o convívio de um parente, simplesmente para ter razão. Né? Essa polaridade política que está aí, que esteve na eleição, né? Tantas histórias de familiares brigados até hoje, porque cada um defendendo a sua razão de um modo extremamente egoísta, querendo impor o outro, querendo sobrepor o outro, não respeitando a posição do outro, mesmo que entenda equivocada. Mas o egoísmo faz o quê? Não, melhor ficar para lá. É por isso que a gente vai tratar nessa noite nesse tema que diz respeito diretamente ao ser imortal que somos. Porque às vezes para defender interesses pessoais, materiais, imediatos, a gente está perdendo oportunidades grandiosas de aquisições que poderiam nos acompanhar o resto da vida. O resto da vida que eu falo, a vida do espírito. Né? O problema, sabe qual que é? É que muitas vezes nós não estamos dispostos a fazer esforço, a renunciar, a ter uma abnegação, a ter realmente atos de tolerância, de compreensão, de empatia. Né? A gente não está com essa propensão assim, porque o interesse imediato, né, o interesse pessoal, egoísta, ele é imediato. Eu quero conforto agora, eu quero bem-estar agora, eu quero a paz agora, eu quero ficar acomodado no meu canto agora, eu quero ficar quietinho aqui nessa situação que eu estou
agora. Só que a mensagem do Cristo, ela é bem diferente disso. É sempre uma mensagem assim, de ação. Quer me seguir? Toma tua cruz e vem. Dá para pegar a cruz e seguir Jesus ainda na zona nossa de conforto, na nossa zona de que a gente chama de segurança, né, no nosso reduto ali, seja ele qual for, né, evitando o contato assim que pode nos exigir esforços íntimos de tolerância, de compreensão, de abnegação, de renúncia. Não, nós não queremos. Nós elegemos, quando estamos mais dominados pelo egoísmo, aquilo que nos atende agora. Jesus falou, esforçai-vos passar pela porta estreita. O que ele está dizendo? Tem que fazer força. Tem que se esforçar. Tem que dedicar. Tem que realmente, cada um, pelo uso do seu livre-arbítrio, querer se movimentar naquele rumo que a consciência aponta que é certo. A consciência da gente sempre aponta. Né? Mas o que é certo, o que a consciência aponta, vocês podem ter certeza de uma coisa, é sempre mais trabalhoso. É sempre mais difícil. É sempre o que exige. Né? Esforçar de passar pela porta estreita, porque largo é o caminho do mundo. Né? Se a gente quiser se equivocar, se a gente quiser, sabe, estacionar espiritualmente, sabe o que precisa fazer? Nada. É só ir na onda do mundo. É só ir, né, seguir a maioria, seguir assim, né, aquilo que a comunidade, que a sociedade aponta, que é extremamente materialista, extremamente egoísta, onde o que realmente manda, né, de uma forma geral, né, generalizando, é o poder, é o dinheiro, é a ostentação. Né? Isso assim, é um fato, né? É algo que a gente constata. Você abre uma rede social, você vê isso, você vai numa festa, você vê isso. Há um culto assim, do exterior, do que é externo, né, da aparência, da posse, daquilo que está do lado de fora da gente, esquecendo-nos do que é mais importante, que é dentro do nosso coração. Joana de Ângeles, no livro A Ditadura do Ego, ela conta uma história bem interessante, assim, que vale a pena a gente trazer aqui. Ela conta, é um conto oriental, em que ela narra lá que um príncipe chinês, né, em uma época aí, ele, né, no reino dele, ele tinha os bens dele, ele tinha as propriedades dele, mas tinha algo que ele tinha um especial apreço, que era uma coleção de cerâmicas da dinastia Ming, que é uma coisa caríssima, que é uma coisa, é uma cerâmica antiga, um negócio impossível de adquirir, né, porque tem centenas tem séculos, né, que foram feitas, então é algo muito valioso, e para o príncipe era algo realmente que ele tinha, assim, era o xodó do príncipe. Ele usava aquele conjunto de pratos, 12 pratos, né, da dinastia Ming, só em ocasiões especiais. Eles eram especialistas, os convidados realmente nobres, aí colocava aqueles pratos, né, aquela cerâmica, né, com adornos, com filetes dourados, aquilo tudo lá, só nessas ocasiões. Aí teve um desses eventos, aquela mesa, os 12 pratos, né, o conjunto todo lá, teve, né, os convidados todos sabiam, então todo mundo com o maior cuidado, né, que é maior, né, comia até com medo, né, não pode acontecer nada com esse prato, e teve, a ceia transcorreu normalmente, tudo certo, e ao final tinha um servo dele, que ele era, a única função dele era cuidar desses pratos, era um servo que já era um senhor de idade, né? Antes do príncipe nascer, ele já cuidava dessa cerâmica. Então a função dele era cuidar dessa cerâmica, desse conjunto de porcelana. E recolhendo lá os pratos, né, para fazer a limpeza, aquela coisa. Já com uma certa idade, as mãos trêmulas, quando vê, acontece, um dos pratos escapa ali da mão e cai no chão e espatifa na frente de todo mundo. Frente de todo mundo. Né? Todo mundo já fica, né, assustado com aquilo. O príncipe, tomado de ira, né, chega lá naquele servo que o servia desde quando ele nasceu, né, vai lá e esbofeteia o rosto dele, xingando ele, né, vociferando ali, derruba ele no chão, chuta, né, e na frente de todo mundo ali, ele, pelo poder real dele, né, o condena à morte. Ela fala, olha, né, porque ele quebrou um prato, porque agora já não era mais uma coleção. Já não era mais 12, né? Já não era um conjunto completo, era 11 e os cacos.
E aquilo repercutiu no reino, né? E aquele servo ia ser de fato executado dali a dias. E aquilo foi realmente um alvoroço no reino, todo mundo comentando, né? Todo mundo sabia que aquilo podia acontecer tal o apreço que ele tinha por aquelas peças. Né? Na véspera da execução do servo, né, que cometeu esse crime terrível de quebrar o prato do rei, do príncipe, um ancião lá da comunidade, tido como sábio, por alguns até mesmo como mago, né? Ele aconselhava todos, é aquele que adquiriu realmente a sabedoria pela vivência da dor, né? Pela experiência da vida, né? Pelo passar dos anos, né? Ele fez chegar ao rei a informação que ele poderia reconstituir o prato para um conjunto harmônico com os outros, que ele conseguiria isso, que o rei, né, ele deu jeito de chegar essa notícia ao rei, olha, eu consigo deixar esse prato todos iguais, todos lá. Né? O rei chegou a notícia até ele, ficou muito satisfeito, ficou feliz, falou, nossa, chamou lá esse ancião, esse sábio, né, ou mago, né, conforme cada um entendia, né, e falou, vamos fazer o que você precisa para isso? Então, tem o mago falando para ele, né, um ancião, não, tem um ritual que nós precisamos fazer. Olha, você vai pegar a mesa da ceia, a mesa real, vai colocar o linho mais nobre que você tiver aí, com os bordados de seda e tal, vai colocar os 11 pratos, como se fosse servir um jantar, mas coloca também os cacos daquele quebrado ali. É isso que eu peço para poder fazer. Né? Aí o rei deu a ordem lá no instante, montada a mesa como se fosse ter uma ceia, 11 pratos e um quebrado. Aí o ancião, de uma forma muito cerimoniosa, assim, ele chega perto da mesa, vai numa ponta dela assim, e puxa aquele pano assim, jogando todos os pratos no chão. Todos, os 11. Quem estava ali ficou perplexo, né? Falando, o que é isso? O que o mago fez? O que o ancião fez? O príncipe, né, que já tinha batido quem quebrou um, foi lá e surrou ele, né, esbofeteou, deixou semi-morto lá no chão, lá da sala real lá do jantar, né, e quando o príncipe tinha descarregado a sua fúria com palavras, com agressões, e tinha largado ele ali, né, e voltou lá para o seu assento real completamente magoado, completamente ofendido com a perda dele, né, o ancião, com esforço, se levanta, né, e fala para o príncipe, eu não falei para o senhor que eu ia deixar todos os pratos iguais? Não, aí todos iguais, todos quebrados, todos na mesma, estão harmônicos, homogêneos. Né? O rei ficou irritado com aquela resposta, falou, você vai ser executado junto com o outro amanhã, vão ser 2 executados amanhã. Aí o ancião falou para o príncipe, eu fico feliz de morrer. Eu fico muito feliz de dar a minha vida. Porque aqui eu sei que eu poupei a vida de 11 pessoas. Porque esses pratos iam continuar aí, em algum momento ia quebrar um prato, ia ser outra vida tirada. E o prato em si é inútil. O prato em si é inútil. Qualquer prato é prato. E leva o alimento. O alimento sim é importante, mais importante ainda é a pessoa que vai receber o alimento. O príncipe tem um insight, assim, tem um despertar de consciência com aquelas palavras assim que o acordam, né, da dormência emocional, sentimental dele, e realmente vê o disparate daquela atitude, né, e pede desculpas ali ao mago e liberta ele e o servo. Né. De fato, é uma história que ilustra exatamente esse apego extremado que temos aos bens materiais, esse interesse pessoal sobrepondo a tudo. Né? Há, infelizmente, assim, uma cultura de que você tem que defender o que é seu a todo custo, de qualquer forma. Né? É lamentável essas imagens que a gente recebe, o WhatsApp, as redes sociais, a gente está cansado de ver as pessoas comemorando assim porque alguém defendeu seu patrimônio lá, tirando a vida de outro. De fato, defendeu o patrimônio. Não vamos entrar nem na questão que muitos morrem nessa tentativa, né, porque o outro que está armado lá também tem muito mais preparo, ele já está mais treinado, né? Então o risco de vida da pessoa que está querendo defender o seu patrimônio é enorme, mas vamos deixar isso até de lado, né? Ele de fato defendeu o patrimônio dele, o carro, a casa, o que for, né?
E a consciência dele? Há possibilidade da consciência não registrar aquilo? Ele tirou uma vida, ainda que seja de um criminoso, de um assaltante, de um irmão que está... Ainda que seja, há possibilidade da consciência dele não fazer esse registro e não cobrar um reajuste dele em algum momento? Não há, porque tudo, absolutamente tudo que a gente faz vai sendo registrado pela nossa consciência, que, segundo o Livro dos Espíritos, né, é onde está registrada a lei de Deus. Onde que está a lei de Deus? Na consciência. Então, está lá no Livro dos Espíritos. Então a consciência sempre nos aponta que é certo e errado e sempre vai nos cobrar quando a gente tiver atitudes que são assim contrárias, né, ao que é a lei de Deus. Por sua vez está na consciência, como dissemos. Se a gente buscar a definição de egoísmo no dicionário, lá vai estar assim, ó, amor exagerado aos próprios interesses, a despeito dos outros. Exclusivismo que faz o indivíduo querer tudo para si próprio. Então é uma pessoa que só interessa o que é seu, não interessa os outros. Né? Mas Joana de Ângeles, num outro livro agora, né? Primeiro vamos falar aqui, ó, esse tema sobre o egoísmo está no Livro dos Espíritos, em questões 913 a 917. É bem importante cada um de nós depois pegar essas questões lá no Livro dos Espíritos e ler com calma, refletir, né? Eu vou pensar só um pedacinho aqui de uma, sabe? Mas é bem importante. Né? Se a pessoa não tem o livro em casa, né? Todos temos celular, vamos lá no Kardecpedia, né? Acho que todos conhecem, né? Lá tem todas as obras de Kardec, né? Da doutrina espírita, tudo lá. Então, no celular a gente vai lá e acessa com muita facilidade. Não ter o livro não é desculpa para a gente não estudar, não querer realmente sedimentar melhor esses conceitos, ainda mais tão importante quanto esse, que é o do egoísmo. Então, lá no 913, Kardec pergunta assim, ó, dentre os vícios, qual se pode considerar radical? Radical, aquele que está na raiz, aquele que é todos os outros decorrem dele. Adivinha qual que é? O egoísmo. Né? Responde aqui os espíritos. Temos dito muitas vezes, o egoísmo. Imagina o orgulho. A raiz dele é o egoísmo. Imagina a vaidade. Imagina a arrogância. Por que uma pessoa é arrogante? Porque ela se coloca como melhor que o outro. Como os outros têm que aceitar ela do jeito que ela for. Arrogância. Dá para ver com clareza o egoísmo ali no fundo desse sentimento. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo deles há egoísmo. E lá no final fala assim, ó, o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Porque esse capítulo do Livro dos Espíritos é exatamente o capítulo da lei de justiça, amor e caridade. Olha que interessante o capítulo, né? Não é um capítulo da justiça, um do amor e um da caridade. Não é. O capítulo lá do Livro dos Espíritos é o capítulo é da lei da justiça, amor e caridade, tudo junto. Porque são indissolúveis. Porque não dá para você ser caridoso sem ser justo. Ser caridoso sem ter o amor no coração. Não dá para você ter amor no coração sem ter a caridade. E a caridade sua tem que ser justa também. Não dá para desassociar um sentimento do outro. Justiça, amor e caridade. E o egoísmo é exatamente incompatível com os três. O egoísmo. Lembrando, né? É aquele ponto onde eu coloco os interesses, né, meu como prioridade. Né? Não é que a gente tem que não ter interesses nenhum, a gente precisa ter interesse, a gente precisa ter metas, a gente precisa ter objetivos, a gente precisa, sim, sabe, ter anseios, né? Até mesmo materiais, eles são saudáveis. Dentro daquele limite que eu não estou prejudicando ninguém, não estou prejudicando a minha caminhada evolutiva, eles são saudáveis. Não tem problema a pessoa querer melhorar de vida, querer ter uma condição melhor, querer estudar tal curso, fazer determinada faculdade, que de repente tem até uma projeção. A questão é qual? É isso não sobrepor os outros, né? Inclusive isso aqui é a lei de justiça, amor e caridade. Se eu estou nessa busca íntima, que é um dever nosso, nós estamos encarnados aqui para esse desenvolvimento material, intelectual também. Né? O problema é quando a gente inverte essa ordem e fica lá na frente o desenvolvimento intelectual, material, né, pessoal, e o desenvolvimento moral, espiritual fica para algum outro momento. Né?
Fica para na hora que eu não estiver fazendo nada, eu vou participar de algum ritual, vou participar de alguma coisa, vou fazer uma leitura bonita, vou ver uma palestra do Haroldo no YouTube, que são palestras sensacionais. A gente não pode tratar essas luzes que nos chegam como simplesmente divertimento, como se fosse uma distração, como se fosse um ritual. A gente acha que o ritual está só lá na igreja tradicional católica, que tem realmente uma ritualística assim, muito consistente e demarcada. A gente acha que só aquilo é ritual. Ritual é quando fica do lado de fora da gente a espiritualidade. Quando eu tenho contato com um evento, vamos dizer assim, um evento mediúnico, acho muito bonito, né? Quem não acha bonito, por exemplo, uma reunião de psicografia? Você está ali e você vê aquele contato do plano espiritual com o plano material, aquela comunicação, se for carta, por exemplo, de parentes desencarnados, aos que estão ainda na matéria, é tão bonito, é tão tocante aquilo, aquela certeza da imortalidade da alma, da sobrevivência do espírito, da comunicabilidade dos espíritos, é tão bonito aquilo. Mas e aí? É bonito, e aí? O que aquilo impactou na minha vida? O que aquela certeza que eu tive ali, poxa, então sobrevive mesmo, hein? Sobrevive ao corpo físico, teve certeza ali por aquele evento mediúnico. Nossa, então realmente isso aqui estamos reencarnados, A gente já, como espíritos, já tivemos outras experiências, Então isso tudo é um fato. Se isso não nos impacta, é simplesmente um ritual. Então, dentro da doutrina espírita podemos ter rituais, sim, O passe é uma medida de auxílio, de amparo, que a espiritualidade vem encaminhar fluidos, o auxílio para a pessoa, está com desequilíbrio orgânico, ou psíquico, ou emocional, ou espiritual. O momento do passe é realmente um momento de auxílio. É um momento que a misericórdia divina pode atuar ali e auxiliar. Isso vai acontecer, mas se a minha conduta for simplesmente exterior, eu estou querendo só o benefício ali, eu estou aqui sentindo mal, eu estou sentindo uma coisa estranha, eu vou lá, tomo passe, fico bem e pronto. Só na sexta-feira que vem que eu vou lá pensar no passe de novo, ou pensar nas implicações. Por que será que aquela transmissão fluídica do passe me fez tão bem? Por que será que eu estava com aquela dor de cabeça a semana inteira, depois do passe sumiu? Não pode ser um ritual, não pode ser algo exterior, porque essa parte do ritual é quando nós colocamos só do lado de fora. Sabe o que nos induz a isso? O egoísmo. O egoísmo. Porque quando a gente desperta a consciência da gente para responsabilidades, aí a gente vê que tem que caminhar. E muitas vezes a gente não quer caminhar. Por aquilo que eu falei no começo. Por quê? Porque exige esforço, exige dedicação, exige eu sair da minha posição aqui que está tão boa aqui essa posição minha. Não está boa não, você está estacionado, está perdendo tempo, está perdendo oportunidades evolutivas de caminhar, de seguir adiante, de vencer a si mesmo. Cada um de nós precisa fazer essa luta, de vencer a si mesmo. E quando a gente se acomoda, nós estamos perdendo essas oportunidades. O que nos leva a isso? O egoísmo. É quando eu estou sobrepondo o meu interesse pessoal, imediatista aqui, sobre todo o resto. Onde, nesse exemplo do passe, só me interessa o bem-estar do passe. Não interessa o bem-estar do passe. Não dá para pensar assim, poxa, será que eu não podia ser passista, não? Um dia? Tem algum impeditivo de ser passista? Você acha que tem alguém que, não, esse aqui não pode ser passista, não? Não tem. A mediunidade relacionada com o passe, que é um magnetismo, que é uma carga fluídica assim, acima da média, todos nós temos em algum nível. E ali no passe o que está acontecendo é essencialmente fluidos espirituais, caminhados pela espiritualidade, que vão, por um mecanismo próximo, próprio, passar pelo médio, ser potencializado ali o que o médio tiver a oferecer no auxílio ao outro. Então, tanto passe, eu nunca pensei em ser passista, ou na possibilidade de ser passista. Não tem nada de maravilhoso, não tem nada de mágico, não tem nada de sobrenatural, não. É só a gente estudar, é só engajar, num trabalho espírita, numa casa espírita, onde os dirigentes vão ver a nossa
disposição de trabalhar e tal, mas em breve tempo a oportunidade de trabalhar no passe vai acontecer. Aquele bem-estar que eu sinto no passe em determinadas ocasiões, né? Então, são várias coisas que acontecem no momento passe, né? Depende muito de cada um, né? Mas aquele bem-estar que eu sinto, eu não gostaria de proporcionar aquilo a alguém de alguma forma, ou pelo menos participar, né, daquilo, de uma forma ainda de trabalho, né, íntimo, meu, pessoal, um trabalho espiritual, porque é claro que em qualquer atividade mediúnica, o médium ele não é diferente da gente nas responsabilidades, né, no que tem que caminhar na vida, não é diferente, mas se você está disposto a trabalhar mediunicamente, é claro que você tem que ter em si mesmo, né, a sintonia com os benfeitores, com a espiritualidade, que vai te levar ao quê? Aquilo que nós já colocamos aqui como essencial, o esforço. O esforço da reforma íntima, o esforço assim, de manter boas relações assim, em todos os núcleos familiares, no núcleo familiar, núcleo de trabalho, de escola, núcleo de uma casa espírita, que, né, exige sim doação de compreensão e tolerância. É claro, o mundo é assim, nós somos todos imperfeitos, atrasados ainda na escala evolutiva, então a gente vai ainda necessitar um dos outros tolerância, compreensão, né? Empatia com a dificuldade que o outro tem. Nós precisamos disso, inclusive na casa espírita. Né? A gente sabe, né, em muitas casas espíritas, os problemas que acontecem, porque está faltando esse trabalho contra o egoísmo, onde o meu interesse pessoal, deixa ele ali, vamos ver o interesse geral aqui qual que é. Aí para isso eu faço o esforço. Eu faço o sacrifício se for o caso. Eu faço ali, né, a minha parte e adivinha o que acontece? Vem a harmonia. Você imagina um ar que está assim, você olha, pelo menos assim, parece que está tudo tranquilo, está sereno, a coisa caminha bem ali, né, vai. Pode ter certeza que tem alma em abnegação ali. Tem alma encarnada em renúncia ali, você não tem dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Não é do nada que vem a paz, que vem a harmonia, que vem assim, né, dentro do nosso patamar, dentro daquilo que nos é possível. Não estou falando de perfeição, não. Estou falando de caminhar com serenidade, enfrentando as dificuldades, sem criar ainda mais problemas, né, para a nossa consciência, para, né, problemas kármicos, vamos dizer assim, sabe? É a abnegação que está proporcionando aquele resultado ali. A harmonia na casa espírita, a harmonia no trabalho. O trabalho é um ambiente, né, dependendo do tipo de trabalho, é um ambiente competitivo. Né? As pessoas acham que tem que competir com o outro, tem que, né, prejudicar o outro para ter, né? Isso é um egoísmo gritando, né? Por que eu tenho que prejudicar o outro, eu tenho que, né, vencer o outro, estar acima do outro? Isso, infelizmente, às vezes é estimulado pela própria organização, para ser assim, é o leão que, se precisar, né, trucida o outro mesmo, mas vou lá e faço a venda, né? Mas a nossa responsabilidade íntima tem que sobrepor aquilo que o mundo, né? Lembra da porta estreita, porta larga, caminho estreito, caminho largo? Caminho do mundo é esse, te convidando ao egoísmo mesmo, te convidando ao negativo, te convencendo que tem que vencer o outro. Mas a gente sabe que a gente tem que vencer nós mesmos. Então eu posso, assim, às vezes dentro de uma organização comercial, industrial, que tem essa política, né? Mesmo assim, eu posso ali estar cumprindo com os meus deveres da consciência. Estou trabalhando, né? É um grau a mais de dificuldade, que é claro, né? Não seria melhor trabalhar num ambiente onde, né, todo mundo simplesmente quer trabalhar, quer produzir, quer seguir adiante? É muito melhor. Mas às vezes a realidade que a gente está colocado nessas dificuldades são exatamente as oportunidades. Onde a gente vê a dificuldade, está a oportunidade. Oportunidade de crescimento espiritual. Ué. A pessoa tem lá, às vezes, no seu círculo, sei lá, familiar, ou mesmo de trabalho, né? Tem lá uma pessoa que vive tirando a paciência da pessoa, vive, poxa vida, mas sempre a pessoa vem com a mesma coisa e te irritando, tirando a sua paciência. Onde que está o problema? Está na nossa falta de paciência. Né? Aquela situação vai se repetir até que eu adquira a paciência, e aí
adivinha o que vai acontecer quando eu adquirir realmente um cabedal de paciência? Aquilo não vai me irritar mais, aquilo não vai me tirar mais do sério. Eu vou ver a pessoa que, de repente, aquilo que está me irritando, que está me deixando impaciente, eu vou ver simplesmente como uma falha, como um evento. Né? Trânsito, por exemplo. Trânsito São Lourenço já está ficando uma coisa, uma cidadezinha pequena dessa, um trânsito tumultuado. Né? E toda hora tem alguém tirando a paciência da gente. Um carro que entra aqui, que vai ali. Uai, está tirando a paciência? Então eu não aprendi a lição da paciência ainda. Não estou aproveitando a lição do dia a dia, onde aquele irmão que às vezes comete uma falha, talvez quase comete um acidente, ou dá uma fechada, de repente ele não viu, simplesmente não viu. De repente ele está com um pensamento ali num familiar que está lá no hospital, internado, né? A cabeça dele está lá, ele está dirigindo ali, a cabeça está lá, mas ele não pensa isso. A gente quer só que sobreponha o nosso interesse. Poxa, me fechou aqui, entrou na minha frente. Quando a gente começar a tratar o outro como irmão, querer realmente, como Cristo falou, amai, né, ao vosso próximo, como a ti mesmo, né, como a ti mesmo. É a lição de Jesus usando o egoísmo para mostrar para a gente como a gente tem que amar. Eu não sei as boas coisas que eu quero para mim. No trânsito eu não gostaria que alguém fosse gentil. Eu falo, não, entra, dá passagem ali, tal, vai. Eu não gostaria isso porque eu não faço isso, porque eu não amo o outro como gostaria que o outro me amasse. Então Jesus se aproveita desse egoísmo que ainda faz parte dessa nossa etapa evolutiva, desse patamar que a gente se encontra, para nos dar a medida de como a gente tem que amar o outro. Então aquilo que eu quero para mim, eu vou oferecer ao outro. Como no caso do trânsito, compreensão. Por quê? Daqui a pouco, né, sou eu que estou dando uma falha, ou tem alguém infalível em alguma coisa. Não tem. Não tem. Uma hora ou outra a gente falha, a gente erra, a gente liga meio que um piloto automático muito ruim, onde eu deixo, sabe, eu ser eu mesmo. Isso é muito ruim, porque a nossa natureza é inferior ainda, cheia de instintos, cheia de sentimentos que precisam ser domados, que precisam ser contidos. Isso se chama reforma íntima. Precisa do esforço de direcionar. Quem nunca viu essa situação, assim, uma pessoa calma, serena, tranquila, né? Não tem muito contato, eu vejo sempre a pessoa assim, quando acontece um evento lá, a pessoa vira um bicho. Pessoa, você até assusta, nossa, não sabia que você falava alto assim. Sempre esteve lá dentro. Sempre esteve lá dentro. Aí a polidez, né, aquele verniz social, de repente segura, mas vez por outra, aquele animal feroz, ele ruge. É esse animal feroz que está dentro de cada um de nós, que precisa ser combatido, precisa ser domesticado, que precisa ser, né, colocado a coleira mesmo. Né? Quando Jesus fala assim, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração. Sabe o que é jugo? Jugo é aquele negócio que coloca no pescoço do animal para ele ir numa direção. Aquele é o jugo. Então Jesus usa essa expressão, essa figura de linguagem, né, do jugo, dizendo isso, olha, você precisa de um cabresto, você precisa. Mas aprende comigo, ó, meu jugo é suave, meu fardo é leve. O jugo de Jesus, sabe qual que é? É o amor. Está lá no trânsito, tirou a paciência, se irritou, tem amor. Esse é o jugo de Jesus. É aquele que vai nos conduzir como um animal, né, que somos, né? De alguma forma, muitas vezes a gente se torna animais mesmo, né? Como nesse exemplo do trânsito, às vezes no trabalho, né? Em determinadas situações. Precisa desse jugo, precisa daquilo que vai nos conduzir naquilo que é certo. O jugo de Jesus é o amor. É um jugo suave, é um jugo que realmente, né, quando a gente começa a aplicar esse jugo, né, esse comando em nós, ele não é pesado, ele é realmente leve, ele é suave, porque a gente começa a aprender a amar. A gente começa a aprender a lei de causa e efeito, porque se fala muito a lei de causa e efeito, assim, nossa, você fez o mal aqui, o mal vai te colher ali, né? O karma indiano, né? Só tem esse lado, assim, a lei de causa e efeito é para os dois lados, pessoal. É óbvio que é para os dois lados, né? É plantar e colher, é para os dois lados, né? E às vezes se frisa muito na questão negativa, né? Você vê uma pessoa lá que sem perna, você já faz o julgamento, nossa, lá, usou a perna para roubar e agora está ali, usando de uma forma atravessada, julgando o que não sabe para criar um raciocínio que não tem sentido nenhum.
Quem é que sabe a razão daquilo ali? Se é uma causa passada, se é uma causa agora, se é... não cabe a gente. Mas o nosso egoísmo sempre tem um julgamento pronto para qualquer situação, para qualquer circunstância. E normalmente utilizando esse aspecto negativo da lei de causa e efeito. Mas quando a gente começar a desenvolver o amor, mesmo com gestos pequenos, do trânsito lá, me fechou, ou eu dei passagem, eu estava morrendo de pressa, mas não, vai, passa. Eu vou ficar parado aqui na esquina mais 30 segundos, mas não tem problema. É evidente que aquilo vai reverter para nós mesmos serenidade, em paz. Isso. Nós não estamos buscando isso, mas é da lei que isso aconteça. Sempre, né? O bem que a gente faça, seja ele do tamanho que for, ele retorna ao nosso caminho. Sempre. Assim como o mal. Assim como eu. Assim como, né, a minha omissão. Assim como a minha falta de empatia, de compaixão com a dor do outro. Né? Quando Jesus fala lá da parábola do bom samaritano, né, que não é nosso tema aqui, mas lá fala do egoísmo. Né? Porque o egoísmo está no cerne, está no radical, né, na raiz de todos os outros sentimentos inferiores. Né? Quando o doutor da lei pergunta, né, quem é meu próximo, ele conta a parábola do bom samaritano, ele não responde. Jesus não responde para ele quem é o próximo. Né? Ele conta a parábola do bom samaritano, que todos conhecem, né? E depois pergunta para o doutor da lei, quem te parece que foi o próximo do homem caído? Para que o próprio doutor da lei respondesse, né? Quando Jesus fala isso, ele está falando assim para o doutor da lei, olha, se fosse você o caído, quem que seria o próximo? É claro que é aquele que estende a mão. Não importa se é grego, se é troiano, se é mexicano, não importa se é vascaíno, se é flamenguista, não importa se é judeu, se é ateu. O próximo daquele que ajudou é aquele que estendeu a mão. Porque quando a gente estiver caído, a gente vai aprender essa lição muito bem. Quando a gente estiver precisando, eu vou eleger assim, né? Eu tenho uma crise de rins e chego lá no hospital e quero de emergência, assim, um alívio para aquela dor. Eu nunca tive, mas dizem que é uma dor terrível. Diz que é uma dor realmente, quem já teve fala que é realmente uma dor alucinante. Aí você quer lá aquele medicamento que vai dar aquele alívio primeiro, aí você vai perguntar ali para quem vai aplicar o medicamento, não, mas você é espírita? Você torce para o meu time? É óbvio que não. Você quer que o próximo, ainda que no cumprimento da função dele, te dê o alívio que você está precisando ali. Então a gente precisa estender a mão para além dos nossos interesses pessoais, né? Atendendo os deveres da nossa consciência, que a nossa consciência sempre vai apontar o que é certo, sempre, sempre. O que acontece é que às vezes a gente não quer ouvir a consciência. Porque, né, a gente acaba voltando ao que já falamos. Por que eu não quero atender a consciência? Porque eu vou sair da minha zona de conforto. Porque eu vou sair do caminho largo. Né? A minha consciência está falando para eu fazer esforço. Para eu, né, me sacrificar aqui. Para eu abnega. Tem um gesto de abnegação, de renúncia aqui. A consciência está dizendo isso. Mesmo. Não, mas é meu direito. Não, mas eu estou certo. Não, mas o que vão pensar de mim se eu fraquejar aqui? A gente elabora um monte de raciocínios simplesmente para justificar aquela nossa ação contrária à nossa própria consciência. Então, muitas vezes a gente racionaliza simplesmente para não atender a consciência. Não estou dizendo que a gente não tem que ser racional, não, pessoal, a gente tem que ser. Mas nesses mecanismos de raciocínio, muitas vezes a gente cria um para justificar o nosso erro. Isso é errado, né? O mecanismo para justificar o erro é errado. Né? Por quê? Não vai tapear a nossa consciência. Não vai estar ferido. Vai estar gravado ali na nossa consciência. Então, lembra que nós falamos do automatismo, que a gente, né, o piloto automático? Um conselho muito bom que a gente vê dos espíritos, sabe o que é? Calma. Tenha calma. Tem uma situação de crise, tem uma situação complicada, complexa, calma. Conta até 10. Às vezes, se contar até 10, é o momento que você vai respirar um pouco. Você vai lembrar que existe a espiritualidade. De repente, fazer uma conexão 10 segundos, 5 segundos que seja. Né? Aquele momento que você para, você está segurando aquele cachorro bravo, ele não, né? Estou segurando ele está ali, vou botar a focinheira nesse cachorro bravo que está dentro de mim. Precisa de esforço, precisa de diligência, precisa querer. E é isso que Jesus pede para a gente, que a gente
comande a nossa reforma íntima com muita diligência, com muito empenho, realmente com consciência do que nós podemos. E nós podemos criar um caminho aqui nessa encarnação que vai realmente, né, as sementes que o Cristo espalha, né, como ele fala na parábola do semeador, que elas possam no nosso solo do coração realmente frutificar, render 100 por 1, 30 por 1. O que não pode é o nosso coração ser aquele solo pedregoso, que não rende nada ali a semente que cai. Aquelas, né, os ensinamentos do Evangelho, da doutrina espírita, aquelas, né, aquelas situações que nos chegam, às vezes, no dia a dia, nos trazendo ensinamentos. A gente vê claramente ali um evento de ordem, pelo menos assim, de essência espiritual, e a gente, não, isso não é comigo, não. É semente que chegou. Vamos fazer aquela semente produzir em nós mesmos. Essa semente de luz, vinda de onde for, do Evangelho, da doutrina, às vezes de um gesto que você viu, de um exemplo que você presenciou, aquela semente ali é nossa obrigação fazê-la produzir. E adivinha? Na lei de causa e efeito, aquilo vai virar um bem para o nosso caminho. Só que quando a gente está combatendo o egoísmo, a gente não está pensando no bem, né? Em receber esse bem, né, de volta. Aí sim nós começamos a chegar perto do que é a verdadeira caridade, onde eu faço bem por ele mesmo, só pelo próximo, pelo outro, realmente vencendo, assim, lutando, né, contra o egoísmo, contra essa exacerbação dos nossos interesses pessoais, onde não, tem o interesse do meu próximo também. Tem, né, a diferença entre egoísmo e amor, sabe qual que é? No egoísmo eu quero bem, mas só o meu. No egoísmo eu quero bem-estar, mas só o meu. No egoísmo eu quero coisas boas, mas só para mim. No amor eu quero isso para mim e para todos. Eu quero meu bem-estar para mim, mas para todos. Eu quero coisas boas para mim, mas para todos também. Eu quero atenção, eu quero carinho, paciência, né? Eu quero que me tratem bem, mas quero que os outros sejam tratados também. Essa é a diferença entre egoísmo e amor. É quando aquilo que a gente quer para nós, a gente começa a querer para todo mundo. Né? No círculo familiar, já encerrando assim, muitas vezes tem relações de afeto muito profundo, né, de amor mesmo. Né? Realmente ali a gente começa a aprender a se doar. Eu me dou, eu entro em renúncia por aquele que está de perto de mim. É o primeiro passo para um dia a gente alargar esse sentimento para além da minha família. Porque acontece muitas vezes, né? Eu tenho uma questão aqui dentro da minha família, com meus filhos, com meus irmãos, com meus pais, eu movo fundos imundos para resolver. Mas às vezes sendo vizinho ali, eu falo, mas não, o que eu vou fazer? Um dia o nosso amor vai começar a alcançar o vizinho também, vai começar a expandir até chegar naquela fraternidade universal que Jesus nos pede, né? Desse exercício do amor. Que o Mestre nos ajude aí nesse combate ao egoísmo para a gente seguir na nossa caminhada, aproveitando sempre as melhores oportunidades dessa encarnação, que nós as temos todos os dias essa oportunidade, todos os dias as oportunidades de combater o egoísmo e combater esse monstro dos interesses pessoais que se sobreponham a tudo e a todos. Não pode. Né? Vamos pensar no interesse também de todos os nossos irmãos de caminhada e a gente vai viver bem mais tranquilo, bem mais sereno, porque é da lei. O bem que a gente faz, ele também vai retornar ao nosso caminho em forma de paz, de serenidade, de dever cumprido. Isso é uma sensação que não tem preço, é impagável. Aí a gente vai querer mais vezes essa sensação. Aí é um círculo virtuoso. Né? Eu faço os esforços, dando o exemplo do passe, né? Eu faço os esforços e tal, e entro e consigo um lugarzinho no passe. Daqui a pouco eu vou me sentir tão bem de estar participando de algo que não é mérito do passista, mas ele está ali dando a contribuição dele, pequenininha que for. Pequenininha que seja. Né? Ele está dando a contribuição e aquilo reverte em bem-estar, reverte em sensação de alegria pelo dever cumprido. Isso é muito bom, isso é muito gratificante. Isso é quando a gente começa, de fato, a sair de si. Começa a sair do meu interesse para um interesse maior. E na beleza da justiça, do amor, da misericórdia divina, esse bem-estar que eu dou, ele começa a voltar para o meu caminho. Muito obrigado, pessoal, pela atenção. Muita paz, muita luz a todos. Agradecer.